Eu, na época da faculdade, fiz uma disciplina. Como eu falei, eu não sou da área, né? Mas eu fiz uma disciplina optativa que era uso e abuso de substâncias, é, é, substâncias psicoativas, né? Que era justamente uma disciplina para falar sobre essas questões, né? E o professor lá comentou, ele falou sobre os. A gente estava estudando os passos dos AA e dos NA, né? E eu me impressionei na época, porque os próprios passos dos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, é totalmente baseado em religião. No dia, eu me lembro, eu levantei a mão pro professor, eu falei, olha, professor, a sorte é que existem outros tratamentos, porque esse não ia funcionar para mim. Se eu fosse, não ia, entendeu? Porque assim, o primeiro passo, se não me engano, já tem Deus na parada do primeiro passo do AA, sabe? Então, tipo, eu lembro que eu levantei a mão e falei, olha, pra mim não ia funcionar, sabe? Ainda bem eu comentei que tem outros métodos, né? Acho que para ninguém é que iria funcionar, né? Eu, por exemplo, quando eu fui procurar, eu acho que eu já contei isso para Mayara. Quando eu fui procurar psicólogo na primeira vez, logo, né, no início, eu procurei, cheguei lá, o psicólogo veio falar para mim, eu contei, né? De início eu já falei que eu era ateia, né? Eu já chego contando, não tem isso comigo. Cheguei falando que eu era ateia e tal. Porque eu sabia que eles poderiam falar alguma coisa relacionada à religião. Mesmo eu falando, o psicólogo veio para mim e falou assim: você pode não acreditar, mas ele existe. Olha só o que o psicólogo veio me falar. Você pode não acreditar, mas ele existe. Aí ele começou a falar. Aí falou um negócio lá de religião, que era, né? Negócio da barriga da minha mãe. Começou a falar um bocado de coisa relacionada à Deve ser religião. psicanalista. E eu fiquei assim, eu pensei, para você ver, eu era paciente lá, ao invés de eu ficar falando e ele me ouvindo, né? Que geralmente é assim no psicólogo, que agora eu sei, né? Irmão, ele que ficou falando e eu pensando, não vai adiantar eu falar nada. Então eu vou deixar ele falar até o final, é até uma mulher, ele não, uma mulher. Deixar ela falar até o final e não volto mais. Foi o que aconteceu. Depois disso eu não voltei mais e fiquei um tempo sem procurar. Porque as duas vezes que eu procurei, os psicólogos botaram a religião no meio. Entendeu? E ela, então, eu te peço desculpa em nome deles, porque isso aí é falta de ética. Não leu Totalmente, o não. código de ética. Me falaram isso depois, ele não pode. Mas aí, um desses hospitais. Também, viu? Uma vez eu fui no psicólogo também, quando eu morava em Florianópolis, e na época o atendimento foi pelo SUS, no HU. Era uma parceria lá com o HU, e se não me engano, ele era psicanalista também. E ele falou, que uma. Pois né? E na época eu também cheguei a comentar para ele, né? Que eu não acreditava, que eu não tinha crença, né? Aí ele basicamente me falou que parte dos meus problemas, boa parte dos meus problemas era isso. Era a falta de crença, né? Ele me falou isso, né? E, tipo, na época me passou exatamente pela cabeça a mesma coisa que passou na cabeça da tia Teia, assim. Vou falar o que a partir daí? Não sei. Então, O pior de tudo é que a gente às vezes tem que ter apoio, né? É muito importante a gente ter apoio das pessoas próximas. Quem está passando por isso, né? Eu acho isso uma coisa muito importante. Com certeza a Su e as meninas concordam. É muito e eles importante. fazendo isso, ele já quebra o vínculo terapêutico que poderia ser construído ali, né? Que é uma coisa que a gente luta tanto para que aconteça, que é o vínculo terapêutico, né? Que é essa troca, essa confiança entre terapeuta e paciente, né? Paciente e terapeuta. Então, a partir do momento que ele fez isso, que foi contra a ética, né? Contra o nosso código de ética, ele já acabou com todas as expectativas ali de uma psicoterapia eficaz. Acabou, entendeu? Você tem que ser imparcial, você pode acreditar em qualquer coisa, você pode ser o que você quiser na sua vida, mas a partir do momento que você está sendo pago, a partir do momento que você está exercendo a pessoa como profissão, você tem que respeitar o que manda o código de ética e você tem que ser imparcial. Pois é, eu fiz assim, não segui a carreira e não tenho vontade, tá, gente? Antes que alguém fale, que legal.
eu fiz enfermagem, fiz o técnico. Quando eu fiz o técnico em enfermagem, as alunas descobriram que eu era ateia e vieram até mim e falaram: nossa, como pode alguém que não acredita em Deus cuidar de vidas? As pessoas misturam muito isso, né, na questão da moral, né? Não acreditar em Deus, você... É igual a questão da depressão, né? Eu ia falar isso, eu esqueci, agora que eu lembrei. Eu tive sintomas, tenho momentos ainda, né? Às vezes momentos bem ruins, né? Estou me cuidando. Mas aí você, não tendo o apoio de uma pessoa próxima, é pior. E quando a pessoa próxima você vem falar para você que isso daí é falta de Deus, entendeu? Me falaram isso no dia, eu fiquei bastante chateada, porque, nossa, mas, como é que é falta de Deus? Então, por que o pastor lá, com o nome dele, Padre Marcelo Rossi, né? Teve depressão, outras pessoas cristãs aí, de outros lugares, teve depressão, isso aí não é uma falta de Deus. Aí eu tentei explicar para essa pessoa que não era. E eu acho que é muito importante, né? É porque as pessoas crescem, né, com aquilo na cabeça, é muito difícil tirar. As pessoas mais antigas é muito difícil tirar isso. Então a gente tenta explicar que não é falta de Deus. Porque se fosse falta de Deus, gente, como é que a gente ia ter tantas pessoas aí em depressão, pessoas que têm fé, acreditam em Deus e continuam tendo depressão, né? Pois é. Não, e assim, só complementando, eu sei que isso seria um assunto para uma live só para isso, a questão da moralidade, né, que a tia Teia falou, né, que, como é que a pessoa é ateia e cuida de vidas, né? Cara, como eu falei, eu também não sou especialista nesse assunto, né, enfim, nem tenho lá tanta leitura sobre isso, mas pelo que eu sei, né, o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, a moralidade vem disso. A moralidade vem do quê? Neurônio espelho, né? Uma das questões, né, que ajudam nessa, são responsáveis por essa questão da empatia, por exemplo, que o ser humano tem, né? O ambiente que a pessoa cresceu, as questões psicológicas da pessoa, né? E o que é aceito socialmente, né? Porque, por exemplo, na época, não sei, da Roma Antiga, né? Sei lá, na Idade Média, o incesto era moral. Hoje em dia não é mais moral, sabe? As pessoas ficam se perdendo nas lives, né? Que faz assim com relação à moral, é nisso daí, essa questão que tá falando aí, mas depois eu falo, continuando, desculpa. Só responder o Primateu rapidinho. Não. Só esse adendo mesmo, porque eu sei que essa é uma questão para uma live só disso. Vou deixar agora a Su falar. Se for algo que eu estava falando sobre que é contra a ética, né? Você deve denunciar no Conselho Federal de Psicologia ou no Conselho Regional de Psicologia e eles vão investigar o caso. Não é na delegacia, é nos conselhos que orientam cada profissão.